Olá, você conhece o Março Roxo? Sabe para o que ele alerta? No Tá Rolando de hoje, você vai ficar por dentro desse movimento que tem ganhado força em Blumenau. E como você já viu, o programa de hoje tem a participação do Lucas, aluno do 5º semestre do curso de jornalismo da FURB. Bora lá, que já tá rolando! A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são portadoras da epilepsia. Destas, 40 milhões em países subdesenvolvidos. No Brasil, a estimativa é que pelo menos 3 milhões de pessoas convivem com a doença, de 1 a 2% da população. E é para conscientizar a sociedade sobre a epilepsia que surgiu o movimento Março Roxo. A senhora conhece o movimento Março Roxo aqui em Blumenau? Não. Não. E algum portador da epilepsia? A senhora conhece, já ouviu falar? Também não. Também não. Não, infelizmente ainda não. Sou moradora da cidade e ainda não tive tempo de descobrir tudo. E algum portador da epilepsia, você conhece? Não, também não. Você já ouviu falar do movimento Março Roxo aqui em Blumenau? Nunca ouvi. E algum portador da epilepsia, você conhece? Também não. O Março Roxo é uma iniciativa de Blumenau que visa a conscientização sobre a epilepsia. Em 26 de março, anualmente, as pessoas envolvidas no mundo todo estão convidadas a se vestir de roxo. Em Blumenau, a organização está sendo feita com participação da FURB. Priscila Krieger é uma das idealizadoras e atual coordenadora do movimento que está projetando Blumenau no cenário nacional. A gente fez uma proposta para a Câmara de Vereadores, via vereador, de promulgar uma lei, então, que tivesse o dia municipal de conscientização com relação à epilepsia e também o Março Roxo, a exemplo do Outubro Rosa, a exemplo do Novembro Azul e do Maio Amarelo. Então, para que a gente tenha o mês inteiro de conscientização, essa foi a ideia, né? E nasceu da onde? Nós temos um grupo a nível nacional que a gente tem o nome de Mães da Epilepsia. E nesse grupo, nós, mães e pais, a gente compartilha as nossas angústias, os tratamentos, enfim, a gente acaba compartilhando tudo sobre a epilepsia. E daí nós resolvemos criar esse Março Roxo para ficar mais próximo da nossa sociedade. Essa foi a nossa ideia. E por isso que o Março Roxo está na sua primeira edição, 2016 é a primeira edição do Março Roxo. Nós tivemos uma adesão, né, das empresas e corpo médico e da sociedade de uma forma em geral muito boa que está nos surpreendendo positivamente. O enfoque dessa primeira campanha é o combate ao preconceito, uma dura realidade para as famílias e que, para o Março Roxo, pode ser combatido com a informação. Infelizmente, né, nós temos 2 pilares de campanha esse ano, que é a capacitação, ou seja, informar o que fazer diante de uma crise, e eliminar, nós temos o sonho, né, de não só diminuir, mas eliminar totalmente o preconceito que assombra essa doença. Exemplo de preconceito que o epilético sofre. O epilético ele tem a ideia, né, as pessoas têm a ideia que o epilético tem epilepsia, tem aquelas crises convulsivas, porque ele naquele momento foi possuído por um ser, enfim, tá? Que ele foi possuído por alguma coisa que causou aquela crise. Outro preconceito é que eu não posso ajudar uma pessoa com epilepsia porque, eventualmente, se ela vai salivar durante uma crise, essa saliva pode ser contagiosa. A epilepsia não é contagiosa. Nós temos até um lema no nosso movimento aqui que o que é contagioso é o preconceito e não a epilepsia. Outro preconceito, que durante a crise, a pessoa está em crise, queimam os neurônios da pessoa, a pessoa vai ficar menos produtiva, vai ter um intelecto prejudicado em virtude disso. São raríssimas, ou seja, eu estou falando de menos de 5% das síndromes epiléticas que pode ter um abalo nessa questão neurológica com relação ao funcionamento dos neurônios, né? Regra geral, não queima neurônio, gente, não queima. Isso é um mito que a gente tem que eliminar. Então, a pessoa tem uma vida normal, sabe? O percentual que realmente tem uma vida um pouquinho mais comprometida é mínimo. Então, essa é a ideia que a gente tem que passar para a sociedade de uma forma geral. Que o epilético, tomando o remédio, fazendo o tratamento correto ou, porventura, tem que fazer uma cirurgia, que existe cirurgia para epilepsia também, ele vai ter uma vida normal. Basta ter alguns cuidados. E como foi chegar a toda essa informação, Priscila? Bom, a nossa luta com relação à epilepsia, nós fomos apresentados à epilepsia, ao diagnóstico de epilepsia,
porque minha filha tem desde os 9 meses, então, num primeiro momento, não vou mentir, foi assustador, né? Sua filha é epilética, tá, o que é a epilepsia? Eu não tinha essa informação. Então, fui buscar informação. Hoje nós temos internet, né? Que internet é um campo vasto, óbvio que eu tenho que saber a fonte, né? Enfim, fui me inteirar sobre isso. E o que eu posso te dizer com certeza é o quê? Se eu tenho informação, tudo fica mais fácil. Né? A partir do momento que eu tenho consciência, que eu sei o que é a doença, que ela tem tratamento, talvez ela não tenha cura em todos os casos, tá? Mas tem tratamento, eu tenho qualidade de vida, é isso que me basta. Então, foi difícil? Foi, mas hoje essa parte já foi superada. Então, a ideia do Março Roxo é ajudar as pessoas a ter do diagnóstico até superar essa fase inicial. A ideia do Março Roxo é justamente essa, dar esse suporte, falar que a epilepsia nem é um monstro assim de 7 cabeças, como muita gente pinta. A neurologista Alessandra Zanata faz parte do corpo médico que trata da epilepsia em Blumenau e que integra o movimento. Ela explica que as causas da doença podem ser variadas e que, quando identificadas, facilitam o tratamento. Isso a gente sempre vai buscar. Você vai buscar se tem uma causa específica, se tem alguma lesão que pode causar aquilo. Por exemplo, em crianças pode ter acontecido algum problema no parto, no periparto, na gestação, né? Pode ser após algum quadro infeccioso, por exemplo, uma meningite, ou mesmo a predisposição genética. Muitas doenças, né, associadas a crises convulsivas, a gente pode ter predisposições genéticas também. No adulto, uma das epilepsias mais frequentes é a epilepsia do lobo temporal, em que a gente tem uma alteração nesse lobo, que é uma parte do cérebro que, vamos colocar assim, sabe fazer crise, e a gente vai estar sempre buscando se tem alguma alteração ali, até para saber prognóstico, né? Então, se a gente consegue identificar qual é o tipo específico, o que está causando aquilo, né, qual a idade que se iniciou, a gente já tem uma ideia do tipo de síndrome. Então, a gente vai saber qual é o melhor remédio, qual é o melhor acompanhamento que nós podemos fazer e o que a gente espera. Né? Se vai evoluir para a possibilidade de pensar em algum outro tipo de tratamento não medicamentoso. Então, a gente chama isso de prognóstico. Então, a causa, muitas vezes a gente busca para tentar entender todo o contexto, né, e poder identificar qual é a melhor forma de tratar. A médica explica também que as crises são diferentes, dependendo de cada caso. E o mais importante para quem presencia um ataque epilético é manter a calma. A principal característica são as crises convulsivas, que podem variar muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que vão ter um tipo que é o que mais chama atenção, que a gente tem um comprometimento generalizado da função cerebral, né? Então ela tem uma queda, ela perde a consciência e vai apresentar abalos. Então esse é o tipo de crise que a gente chama de crise generalizada. Tem um outro tipo que é muito comum na infância, que são as crises de ausência. A criança, de repente, parece que está fora do ar. Ela fica paradinha, às vezes ela pode fazer algum piscamento, até às vezes o diagnóstico é feito no período escolar, que daí o professor fala, não, ela está sempre, eu chamo, não responde, né? E você vai identificar que é uma crise de ausência que essa criança tem. Né? E existem outros tipos em que tem um comprometimento parcial da consciência. Às vezes a pessoa até consegue te responder, mas ela responde outra coisa, ela fica meio confusa, ela pode fazer alguns movimentos, como segurar alguma coisa, mastigar, né, que a gente chama de movimentos automáticos, assim. Então tem vários tipos de crise, às vezes sustinhos, são como aqueles quando a gente está iniciando o sono, mioclonias. Então, a mioclonia pode ser um tipo de crise convulsiva, né? Então, não essa, deixa eu me explicar melhor, não essa de iniciar o sono, mas só para saber como é o tipo. Então, às vezes a criança ela tem aqueles abalos, aqueles sustos e pode até cair quando tem isso, perde tônus muscular, né? Então, a gente tem vários tipos de crises que podem constituir, né, o tipo específico de epilepsia. E o que fazer diante de uma crise epilética? Fica calmo, né? Tem que tentar ficar calmo. Tentar proteger, se for uma crise, né, dessas que a pessoa cai, perde a consciência e tem abalos, tentar virar ela de ladinho para proteger a via aérea, porque ela pode, né, acabar aspirando, o que nós chamamos, porque tem uma produção aumentada de saliva durante a crise. Então a gente tem que deixar ela de ladinho, tirar tudo de volta que possa machucar a pessoa, se possível colocar alguma coisa macia embaixo da cabeça e nunca colocar nada na boca.
né? Não precisa se preocupar, a pessoa não vai engolir a língua, né? Que é um medo que as pessoas costumam ter. Né? É impossível isso acontecer, então não tem que pôr dedo, não tem que pôr nada na boca para tentar puxar a língua e esperar passar. Normalmente em torno de menos de 2 minutos, a grande maioria, né, das crises vão ser finalizadas. Agora, se for uma crise mais prolongada, daí tem que chamar ajuda e levar para o pronto-socorro, né, para ser atendido. A Adriele é portadora da doença que hoje está estabilizada. E com o tratamento, a vida segue normalmente. Eu tenho epilepsia generalizada e a parcial. A generalizada é quando ela acontece total, né? E aí a parcial é quando só acontece no membro, que eu tenho no membro direito. Até 2008, eu não sabia exatamente que tipo de epilepsia que eu tinha, então até descobrir os medicamentos certinho para controlar as crises era um pouquinho mais difícil, mas depois que encontra o tipo de epilepsia certinho que a gente tem, que começa a tomar os medicamentos certinho, como eu falei, daí dá para seguir a vida normal. A grande maioria das pessoas, cerca de 70% de quem tem crise vai ficar muito bem com o quadro, né? Usando o remédio de forma regular, vai poder ter a vida normal. E a importância do Março Roxo justamente para conscientizar as pessoas de que é possível viver bem com epilepsia e controlar as crises, e, enfim, como agir nessa situação. Eu acho que é uma iniciativa, né, empolgante mesmo, para a gente que é da área, assim, ver a população, né, ver pessoas que leigas, que a gente chama, né, tão interessadas, estão se doando tanto assim para orientar outras pessoas, é bem interessante para a gente. E a orientação é o principal mecanismo de combater esses mitos que cercam a doença, né? As pessoas entenderem que não tem perigo de pegar a doença chegando perto, né? Auxiliando a pessoa, saber o que fazer durante uma crise. Tentar não discriminar, né? Aquela pessoa tem que viver a vida dela dentro da sociedade, né? Normalmente, pode ter filhos, pode casar, pode trabalhar, né? E se você quer participar do movimento, anote aí os eventos que ainda estão programados. A programação do Março Roxo, então, iniciou dia 1º de março, nós já tivemos algumas palestras. Agora, na próxima segunda-feira, dia 21, nós vamos ter uma palestra com a doutora Alessandra Zanata, na FURB. E essa palestra ela é aberta ao público, todas as palestras são gratuitas, a nossa intenção é levar a conscientização para toda a comunidade blumenauense. Então ela vai falar sobre os avanços com relação à epilepsia, tratamento, cirurgia, epilepsia, gravidez, epilepsia, esporte, dirigir, enfim, a epilepsia num contexto geral. Daí nós vamos ter ainda a palestra de encerramento no Senai, que vai ser à noite também, numa segunda-feira, dia 28, onde o nosso corpo clínico, né, o nosso corpo médico que está apoiando a campanha do Março Roxo vai estar lá falando sobre a epilepsia e principalmente respondendo dúvidas da população. Vai ter ainda 2 palestras com o Dr. Cligel, que vai ser fechada, essa palestra não é aberta ao público, mas a ideia é o quê? Conscientizar professores e professor de creche e professor de escola. Porque como a maioria das crises epiléticas acontecem na infância e na adolescência, essas crianças estão na escola. Então nós precisamos capacitar o professor a atender um aluno que porventura tem a sua primeira crise ou suas crises dentro da sala de aula. Então por isso que essa palestra especial vai ser fechada, a gente fechou uma parceria com a CEMED, que é a Secretaria de Educação, e daí nós vamos estar capacitando, digamos assim, os professores da rede municipal. O Blumenau também não podia ficar de fora dessa, né? Já que nós temos um mês todo de movimento, né? A gente não poderia deixar o Purple Day, que é uma mobilização mundial, então, fora do nosso calendário de eventos. Em Blumenau, nós vamos ter uma ação que nós estamos chamando de ação de rua. Nós já tivemos no Parque Ramiro Ridiger e nós vamos ter agora em Blumenau, na Rua 15, na escadaria da Rua Matriz, a nossa equipe do Março Roxo, todo mundo que está ajudando esse Março Roxo a acontecer, vai estar ali distribuindo então o nosso folder, nossa equipe médica vai estar ali prestando orientações, né, com relação à epilepsia e simbolicamente nós vamos soltar balões, né, para simbolizar então o Purple Day Blumenau. Então você que está em casa aí nos assistindo, se estiver passando na Rua 15, né, parem na nossa tenda, nós vamos ter uma parceria com o SESC, né, então vai ter a tenda da epilepsia e do SESC Saúde, onde vai estar sendo medida a pressão arterial, vendo a questão do diabetes, enfim, nós vamos estar ali
divulgando e conscientizando, e o SESC vai estar nos apoiando. Então, se você tiver um tempinho de passar na nossa tenda lá, é uma boa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a epilepsia. A gente espera que estas informações tenham ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a epilepsia. Curtiu o programa? Tem alguma dúvida ou sugestão? Entre em contato com a gente lá pelo Facebook, tá? E esse foi o Tá Rolando de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau!